Olá pessoal, esse arquivo é para que eu ilustre como nós podemos fazer cálculos de probabilidade utilizando-se de uma função no Excel, função dist.binom. Essa função faz cálculo de probabilidade para uma função que tem um comportamento de distribuição binomial. O exemplo que eu apresento aqui é o seguinte: a fração de circuitos integrados defeituosos produzidos em um processo de fotolitografia é igual a 3,5%. Qual a probabilidade de uma amostra aleatória de tamanho 400 acusar uma proporção de itens defeituosos de no mínimo 5%? Bem, é um exercício retirado do livro de estatística do Montgomery. Os cálculos associados a esse tipo de problemas podem ser realizados mediante a forma que eu apresento aqui nessa caixa de texto, onde nós trabalhamos com valores como o fatorial de n, onde o n é o tamanho da amostra, no nosso caso o tamanho da amostra é 400, o fatorial de x, onde x seria, neste exemplo, o número de itens defeituosos. Sabemos que a probabilidade de encontrarmos itens defeituosos na população é de 3,5%, o que corresponde ao valor de π. O complemento 1 menos π é a probabilidade de não termos itens defeituosos. Bom, preparei aqui à esquerda uma tabelinha, onde numa primeira coluna eu vou fazer uma varredura do número possível de itens defeituosos que nós encontraríamos na amostra de tamanho 400. Então, desde não encontrarmos nenhum item defeituoso até encontrarmos 1, 2 e assim por diante, vou arrastar aqui perante pelo menos, por enquanto, 50 valores. Uma contagem até 50 itens defeituosos. Bom, na segunda coluna, eu vou transformar esse número de itens defeituosos em proporção de itens defeituosos numa amostra de tamanho 400. Então, simplesmente é pegar o número de itens defeituosos e dividir pelo tamanho da amostra. Eu vou arrastar essa forma para baixo, então eu vou fixar o endereço B5, onde está o tamanho da amostra. Apertando F4, fixo esse endereço. Vou formatar em valores percentuais, posso trabalhar em valores unitários, eu vou colocar aqui em valores percentuais. Arrastando essa forma perante as demais linhas, até 50 itens defeituosos por enquanto. Temos as respectivas proporções de itens defeituosos, dado uma amostra de tamanho 400. E finalmente aqui na coluna imediatamente à direita, eu vou utilizar a função dist-binomial para ela calcular a probabilidade disto ocorrer. Ou seja, por exemplo, qual a probabilidade de, em uma amostra de tamanho 400, eu não encontrar nenhum item defeituoso, sabendo-se que na população eu tenho 3,5% de itens defeituosos. Bom, nessa célula eu vou chamar a função dist-binômio dessa forma. Igual, começo a digitar dist. E aparece a opção dist.binômio. Dou um duplo clique. E essa função me pede 4 argumentos. O primeiro argumento, que está em negrito, número S, corresponde ao número de itens defeituosos ou número de sucessos que eu estaria encontrando na amostra. Eu vou estar aqui buscando o valor imediatamente à esquerda, que é o 0. Ponto e vírgula, segundo argumento, o número de tentativas.
corresponde ao tamanho amostral, 400. Ponto e vírgula. O terceiro argumento é a probabilidade de eu encontrar itens defeituosos. Essa probabilidade aparece na população como 0,035. Por último, o argumento cumulativo verdadeiro ou falso, para o tipo de cálculo que eu vou querer, eu vou buscar o argumento, a resposta falso. Vamos ver o que sai disso. Bom, colocando essa probabilidade em valores percentuais, eu tenho aqui que a probabilidade de não encontrar nenhum item defeituoso em 400 registros de uma amostra, essa probabilidade é praticamente nula. Com duas casas decimais, probabilidade nula. Bom, vou arrastar essa fórmula, fixando antes, então, o endereço B5, onde tem o tamanho da amostra, e fixando B2, o endereço onde eu tenho a proporção de itens defeituosos na população. E agora já posso arrastar perante as linhas abaixo. Vamos ver até o número 50 pelo menos. Nós podemos observar que 0,01% é a probabilidade de encontrar dois itens defeituosos. E essa probabilidade vai aumentando, 0,03, 0,12. E podemos observar que essa probabilidade de encontrarmos itens defeituosos atinge um valor máximo, que neste exemplo está em 10,79%. É a probabilidade máxima que é associada a de encontrarmos 14 itens defeituosos numa amostra de tamanho 400. 14 itens defeituosos em 400 corresponde exatamente a 3,5%, que é a proporção populacional. Tá? Bom, eu posso rapidamente mostrar que essa distribuição binomial tem um comportamento razoavelmente simétrico, razoavelmente próximo da distribuição normal. Por exemplo, selecionando essas probabilidades, eu posso pedir que elas sejam alocadas em um gráfico de colunas. Um gráfico de colunas 2D agrupadas. Está aqui. Então, essa distribuição binomial tem um comportamento que se aproxima bastante da distribuição normal, onde os valores mais prováveis estão associados ao centro e correspondem a uma probabilidade de 3,5%, o que corresponde a 14 itens defeituosos numa amostra tamanho 400. Mas voltando aqui ao problema, pergunta é qual a probabilidade de uma amostra aleatória tamanho 400 acusar uma proporção de itens defeituosos de no mínimo 5%. Onde é que eu tenho a proporção de itens defeituosos de no mínimo 5%? No mínimo 5% em uma amostra de tamanho 400 corresponde a encontrar no mínimo 20 itens defeituosos. E aqui eu posso marcar isso com a cor diferenciada, 5%, 20 itens defeituosos. E a pergunta é, qual a probabilidade de uma amostra aleatória de tamanho 400 acusar uma proporção de itens defeituosos de no mínimo 5%? Então, no mínimo 5% corresponde a eu encontrar nessa amostra no mínimo 20 itens defeituosos, podendo encontrar 21, 22, 23, e eu tenho que considerar todas as probabilidades que surgem abaixo. Ou seja, eu tenho que contabilizar a probabilidade de encontrar 20 itens defeituosos, a probabilidade de encontrar 21, 22 e assim por diante. E o que eu posso fazer então é realizar o somatório dessas probabilidades. 20 itens defeituosos, 21, 22 e assim por diante, até eu posso parar
aqui onde não tem mais nenhum valor. E o resultado é esse, 7,29%. Então essa é a resposta encontrada utilizando a função de distribuição binomial para o nosso problema. 7,29% é a probabilidade de encontrarmos, no mínimo, 20 itens defeituosos, o que corresponde à probabilidade de encontrarmos uma proporção de itens defeituosos de, no mínimo, 5%. Ok? Então, por enquanto, é isso.